Então, beleza. Hoje eu estou escondendo a Juba, né, Alexandre? Vamos aqui compartilhar uma tela. Mano, porque eu não vou para salãozinho para ficar bonito. Isso é vaidade, sabe? Pegar coronga em salãozinho, ficar de cabelo, não. Vou ficar cabeludo mesmo, doido. Fazer o quê, né? Então é o seguinte. Estão vendo a postagem aí, né? Nossa tela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o marketing político no que tange ao candidato e o eleitor. Então, vou trazer alguns apontamentos para a gente discutir sobre esse assunto aqui hoje, né? A campanha. Em primeiro lugar, o candidato identifica necessidades do seu eleitorado, cria uma marca e depois procura ampliar e vender a sua imagem, além de ampliar o seu apoio. Assim, o marketing não muda o indivíduo, mas o molda ao mercado, da mesma forma como se molda um produto. Então, a contextualização geral é que uma campanha, ela cria uma marca, ela amplia e vende a imagem de alguém, que é o candidato, o produto, né, para buscar apoio, né? Ela não muda o indivíduo, mas molda o mercado como se molda um produto. Então, nós vamos buscar o mercado, moldando, assim, a ideia, a ideologia desse indivíduo para esse mercado. Almeida define que o marketing político não busca a formação de um projeto político ou de um candidato, mas sim a aceitação do político perante o público eleitor, né, por meio da mídia e das funções do marketing. Então a gente não tem como mudar muito um político, né? A gente tem como buscar o que ele tem de bom para a aceitação desse público, né? Dessa forma, o marketing político trabalha os princípios do marketing com foco nas ações políticas para aceitação do público eleitor. Então, você trabalha mais com a ideologia para com o eleitorado do que exatamente mudar um personagem, né? Mesmo que a gente saiba que existem ferramentas e formas de você moldar alguém para ela falar melhor, para ela se comportar melhor, mas você não consegue mudar a essência de uma pessoa, né? Então vamos trabalhar agora a questão do financeiro. As campanhas políticas atraem números exorbitantes em termos de recursos financeiros, principalmente quando a campanha trabalha o candidato para cargos executivos, ou prefeitura, governo, presidência, senado, deputados, né, federais, senadores. Todos os especialistas em administração de campanha parecem compartilhar de uma mesma opinião. O dinheiro é fundamental para qualquer candidato que tenha reais intenções de se eleger, pois todas as etapas de uma campanha existem investimentos em todos os campos. Figueiredo destaca a importância dos recursos financeiros como forma de atrair bons profissionais de diversas áreas na montagem de um staff, né, de uma equipe, de um staff completo que conheça as áreas específicas de uma campanha eleitoral. Então, a gente viu ontem com a fala do Jean, né, de que para se formar, para se ter uma campanha coerente, não adianta você chegar num lugar lá, às vezes o lugar tem pouca grana, tal, tem que fazer o que puder, mas tem que ter bons profissionais, né? E o mercado está aí aberto, é um mercado que tem, segundo ele, bastante penetrabilidade ainda, porque são poucos especialistas que estudam especificamente o marketing político no Brasil, né? E como ele exemplificou bem, a campanha, por exemplo, para a prefeitura, ela tem a campanha de vereança, dos vereadores. E essa campanha, ela é muito pulverizada, ela é muito plural, né? Cada local, cada município tem uma porrada de vereador que concorre. E vereador é, tipo assim, a casta, digamos, mais baixa do nível, né, do campo político. Então, a gente pode destacar aí que, tipo assim, o Brasil tem ao todo mais de 5.550 cidades. Nessas cidades, imagina o tanto de candidato que não concorre. A gente vê coisas assim nos horários políticos aí bizarras, pessoal que não tem assessoria nenhuma, pessoal que vai na pata, né, como é que ele colocou, mas tem gente que paga pelos esses bons profissionais e quando ele quer ter uma chance de alcançar o cargo, ele tem que ter mais dinheiro, tanto para investir
como para pagar esses bons profissionais, porque não é barato, né? E ficou no ar ontem, eu queria perguntar para ele, mas eu não achei tão assim, ético perguntar essas coisas. Vocês viram que ele é meio cheio de pudores para falar, né? Eu queria perguntar qual que era o teto que está se trabalhando esse ano, né, para mim ter uma noção, mas não achei pertinente perguntar. Aí Gomes, um outro autor, completa, apontando que o êxito de uma campanha passa por ações integradas que resume-se em 4 tópicos. Então, toda campanha abrange esses 4 tópicos. Primeiro, din-din, dinheiro, fundamental para se vencer uma eleição. Porém, com um adendo, deve-se estar em mãos e de quem realmente saiba utilizá-lo bem. Então, ter dinheiro e não saber aplicá-lo não significa nada, né? E a gente sabe que o dinheiro também, ele compra apoio, né? Ele compra lideranças, não é só equipe, staff, por baixo do pano, rola uma série de outras negociações que envolvem dinheiro, e geralmente dinheiro vivo, é pago à vista, é um campo bem doido. A organização, contar com uma máquina eleitoral, um suporte dentro do próprio partido, é fundamental para que haja apoio suficiente para que não existam divisões internas. Então, a máquina, o staff eleitoral, ele tem que ser bem organizado, bem coeso, bem amarrado, para que não haja, conflitos internos, um quer de um jeito, outro quer do outro. Não, o nosso foco é eleger o cara. Então, a gente tem que engolir sapo, a gente tem que escutar outra pessoa, nós vamos ter que, fazer, às vezes, alguma coisa que você não está dentro do que você concorda, mas você está fazendo em prol da equipe. Então, tem que trabalhar como se fosse um time. Se o técnico lá, o cara da campanha, o coordenador fala assim, olha, é como se fosse um técnico de um time. Fala, ó, nós vamos substituir você para entrar agora um meio-campo, ou para entrar um atacante. Você tem que acatar aquilo pelo bem do time. Quem vai bater o pênalti agora não vai ser o atacante, vai ser o fulano. Aí o cara sai grilado, o cara vai brigar com o técnico. A gente vê muito isso, né? Mas o ideal é que essa máquina esteja coesa, esteja bem formatada, para que esses conflitos internos não atrapalhem o andamento da campanha e ocorra algum problema mais grave, que é o cara perder, né, uma eleição por causa de brigas internas. Apoio. Então, o dinheiro, a organização interna, a terceira, o quesito, o apoio. Apoio de outras máquinas. Quais são essas máquinas? Então, tão importante quanto o item anterior é contar com outras fontes organizadas. Então, igrejas, associações, sindicatos, escolas, né? E são organizações que vão estar parelhas com vocês, elas vão estar te apoiando. Então, não adianta você ir para uma campanha sem apoio nenhum. Você tem que entrar numa campanha com um grupo que te legitima, né? Então, não tem como você não ter uma corrente de apoiadores, né? E aqui ele fala que funcionam como correntes de transmissão de um candidato ou de um partido. Então, as engrenagens, elas têm que estar ligadas, não é só você, o candidato, e a tua staff para conseguir chegar numa cadeira, conseguir eleger alguém. Você tem que ter apoio, você tem que ter apoio da igreja. Igual eu dei o exemplo em outras aulas, se o cara for um ex-policial, então é de bom grado, é prudente que ele consiga o apoio na própria base dele. Então, como é que alguém vai legitimar um candidato que não é apoiado nem pelo campo que ele trabalha? Então, se o candidato é um médico, ele tem que ir no CRM, ele tem que conseguir apoio dos outros médicos, ele tem que conseguir apoio dessa outra, das outras instituições, dessas outras organizações, porque senão ele sozinho não consegue. E, por fim, o quarto item são os meios de comunicação. Apoio e disposição para espaço junto ao partido ou candidato. Então, ele tem que se colocar de uma forma prudente, de uma forma educada, ele tem que ter o apoio da comunicação, da imprensa, né? E tem que andar parelho,
porque senão a própria imprensa vai noticiar, vai criar um ranço desse candidato e vai ser problemático para ele na sua campanha, né? Já Figueiredo, que é um outro autor, ele coloca que uma campanha política parte de 5 princípios básicos. O primeiro, utilizar sempre pesquisas confiáveis para que se possam definir as estratégias da campanha. Então, isso foi uma fala que o nosso colega trouxe ontem também, o Jean, falou que ele não faz nada sem pesquisa. Então, ele não consegue chutar alguma opinião sem ele saber. Então, ele vem, ele vai lá, lê a pesquisa, interpreta aquela pesquisa, que é o segundo item, que você ter uma pesquisa, mas não saber interpretar ela também não significa nada. Então, a gente viu o nível que o cara tem de interpretação de dados, como ele se posiciona com esses dados, como ele cria estratégias. Deu para a gente tirar um monte de lições antes da fala dele, porque ele disse que a pesquisa é imprescindível, saber interpretá-la também é imprescindível, né? Definição prévia, o terceiro item. Definição prévia da estratégia com flexibilidade de correção de erros ou mudanças conjunturais. Então, você tem que ter uma estratégia, definir essa estratégia, mas tem que haver uma flexibilidade para correção de erros ou mudanças, né? Então, você vai mudar uma conjuntura completa. Então, o exemplo que ele deu ontem sobre a campanha do Marlon ali, que ele chegou aqui, o cara não era conhecido, mas ele viu que tinha um chão para se trilhar, e no finalzinho ele teve uma ideia lá, poucos dias antes de jogar mensagens nos grupos. Então, foi uma mudança de estratégia na última hora, que sentiu um bom resultado, porque o cara que estava com 1%, chegar a 10% é um feito, né? E outra, diversos temas para as diversas preocupações existentes junto ao eleitorado. Isso é um tema muito sério, porque, às vezes, quando você pensa assim, ó, eu vou falar sobre educação, né? E aí você pensa assim, a campanha no que tange a mídia de massa. Então você vai falar sobre educação, mas você tem que pensar que você está falando sobre educação para pais de alunos, você está falando sobre educação para alunos do ensino médio, para alunos do ensino superior. Então são diferentes modelos de assuntos dentro de um mesmo assunto. Não adianta chegar lá e falar, nós vamos melhorar a educação por esse parâmetro. Não, você tem que saber segmentar direitinho, né? Que são os diversos temas para as diversas preocupações existentes. Então, por exemplo, você pensa que o tema seria segurança, saúde, educação. Isso daí já é uma coisa corriqueira em campanha. Você vê que os caras combatendo sempre na mesma tecla. O ideal é segmentar bem para qual público você está falando qual mensagem. Então, se é uma educação para estudantes universitários, então é um viés da educação diferente do estudante do segundo grau, ou até mesmo para os pais dos estudantes. Estão entendendo que é tipo assim, segmentar diversas preocupações, elas têm subgraus, né, subdivisões aí de cada assunto, né? Saber, o quinto item para Figueiredo é saber utilizar os meios de comunicação em prol do candidato cliente. Então você tem que ter a expertise de encontrar qual que é o melhor meio de comunicação agora. Nós vamos usar rádio. Nós vamos usar o WhatsApp. Nós vamos fazer impulsionamento do Facebook. E outra coisa, quando a gente pensa marketing digital, Facebook, Instagram, a gente esquece o seguinte, se você tem uma base, se o candidato tem uma base de eleitores, assim, se ele tem, vamos dizer lá, 100 mil seguidores, os algoritmos do Facebook, a gente já sabe que ele manda só para uma porcentagem disso. E durante a campanha eleitoral, é proibido as pessoas impulsionarem os conteúdos, né, de forma paga, né? Então, como que ele vai chegar na base dele? Ele já tem que estar fazendo a campanha dele muito antes, já tem que estar trabalhando, já tem que estar... Porque senão, aquele impulsionamento dele, tipo assim, ele nem pode impulsionar, mas ele não vai chegar em toda a base eleitoral dele
nas redes sociais. Então, para isso, ele tem que ter formatado um staff bacana, os correligionários que ele tem para ajudar ele vai passar essa informação para os caras divulgarem nos seus próprios canais de redes sociais. Então, tem lá o Facebook de todos os cabos eleitoral dele, aí ele coloca um videozinho, os caras colocam nos grupos deles. Então, é saber articular, né, com bastante estratégia, os meios de comunicação para poder alcançar o eleitorado. E isso a gente falou no paid marketing lá da promoção, né, e da praça. O candidato tem que chegar ao eleitor. Então, não é basicamente você contratar um social media, né, e achar que o cara vai ficar fazendo post, vai ficar postando, que isso aí é campanha nas redes sociais. Na verdade, não é, porque a gente sabe que o algoritmo desses aplicativos de redes sociais, eles não vão para todos os seguidores. E é muito complicado, né? Então, a gente entra agora no candidato em específico. A gente estava falando da campanha como um todo, agora vamos fazer uma leitura do candidato. Na disputa eleitoral, o candidato aparece como um ator principal durante a campanha. Isto, em virtude da sua imagem, prover grande exposição diária nos veículos de comunicação. Todos os holofotes estão centrados, né, nas ações, o que se torna notícia para a mídia numa disputa eleitoral. Então, o candidato ele tem que saber que ele vai ser super exposto, né? A primeira coisa, quando a gente vai sentar, que vai conversar com um candidato para entender se é a primeira vez que ele vai entrar num pleito, é entender, né, que eu já falei antes, sobre qual é a relação dele desse assunto com a própria família dele. Porque se o cara não tiver uma base familiar que está legitimando essa candidatura dele, é muito complicado ele ir até o fim. Ele não vai conseguir, porque ele vai ter que ficar na rua, ele vai ter que dormir tarde, os filhos vão ter que ser, seu pai vão escutar reclamação, eles vão ter que, tipo assim, a vida muda, o cara tem uma vida super exposta, o pessoal vai ficar reclamando do jeito dele, vai aparecer podre do passado. Então, se um cara tem algum pé atrás com alguma coisa, nem entra, porque é uma devassa na vida da pessoa e fica muito chato depois para a família, para tudo isso, né? Essas ações moldam uma imagem para o candidato, criando características que podem gerar uma identificação com o eleitor, por meio de um conceito criado e formatado para a campanha. Mas aí merece um adendo, né? Que é gerar e moldar a imagem de alguém, foi o que a gente falou lá no começo. A gente não consegue mudar a essência da pessoa, né? E é muito complicado você criar um personagem, né? A gente sabe que durante o tempo a máscara cai. Não adianta o cara mostrar que é bonzinho se ele for um carrasco. Não adianta o cara dar uma de que, tipo assim, de um jeito, sendo que ele é de outro. Com o passar do tempo, as pessoas não são bobas, elas percebem. Então fica muito mais feio. E o que a gente costuma dizer é que, tipo assim, o cara, ele tem que trazer a essência dele. Se a essência dele for apresentável, se ela tiver uma das características para ele conduzir uma campanha e ser eleito, sim. Se ele não tiver empatia, se ele não for um cara humilde, se ele não... É muito difícil ele conseguir que as pessoas acreditem nele ou conseguir legitimar uma candidatura, né? Aí Cantes coloca que o candidato deve possuir 3 características próprias em sua formatação. A primeira, potencial próprio, que é a capacidade do cara de liderança, as habilidades que ele tem de comunicação, sua habilidade de discurso, seu carisma, sua sensibilidade. Então, se tem uma pessoa lá que tipo, tá chorando, que chega perto dele, o cara vai lá, abraça ela, né? Ele é um cara carismático, tá sempre sorrindo, né? Ele tem capacidade de comunicação. A pessoa chega para ele com 3 pedras, ele vai e consegue acalmar a pessoa e falar de uma forma serena, não pega pilha, né? Outro item, fatores internos de pressão. Então, grupo político, partido ou facção, grupo de financiamento ou patrocinadores e companheiros de trabalho. Se o cara não tiver o grupo político dele fechado com ele, se ele não tiver o grupo de financiamento, patrocinadores e companheiros,
é muito difícil, ninguém chega lá sozinho. O cara não consegue, sempre alguém tem que falar bem dele. Não consegue chegar por ele mesmo e falar assim, olha, eu sou bom, né? É muito complicado, ele tem que ter pessoas que o legitimem para que ele consiga, pelo menos, galgar algum degrau em prol de ser candidato, de conquistar uma vaga, né? Outros fatores são fatores externos de pressão, né? Candidatos e adversários e eleitores. Ele tem que suportar pressão, ele tem que saber como se comportar diante da adversidade, diante de um debate onde os caras estão falando tudo, xingando ele tudo, sabe? Aqueles caras que, tipo assim, o cara tá reclamando dele lá, que vocês já perceberam que em alguns debates eu fico pensando, cara, se um cara desse fala um negócio desse para mim, eu vou para cima, eu não sei o que eu faço não, velho. Eu não tenho, assim, essa sobriedade, essa calma, né, em momentos de adversidade. A gente até tenta, mas é muito difícil. Então, um candidato, ele tem que ser, sobretudo, uma pessoa que saiba controlar emocionalmente os seus destemperamentos, né? Não adianta pegar pilha com alguma coisa e sair xingando, né? Que é muito complicado isso daí. Né? A concorrência com outros políticos apresenta momentos distintos durante uma campanha. Num primeiro momento, todos se apresentam como adversários políticos. Em um segundo, pode haver uma polarização entre dois candidatos. E ainda um terceiro momento, pode haver alianças nesses candidatos que eram opositores, como forma de apoio para um segundo turno ou até eleições futuras. Então a gente está acostumado a ver os caras que se xingam pra caramba aí em debate, e depois numa outra campanha um é prefeito ou até vice. Então a gente fica, pô, mas esses caras não eram adversários, mas no jogo político existe bastante isso. Então eu tenho que saber separar a campanha de quem é a pessoa, ou daquele momento de debate, né? Porque eu posso receber todos os xingamentos de um cara num debate, aí para um segundo turno eu precisar dele para mim ganhar. Então eu vou ter que ir atrás dele, eu vou ter que suportar que ele reclamou, que ele falou mal de mim e tal, porque o que nós queremos é formar uma base para ser eleito. Então essas alianças, elas acontecem com os adversários, né? Assim, as habilidades e potencial do candidato são apenas uma parte das características de uma boa campanha eleitoral. Este não vence uma eleição sozinha, mas a partir de uma administração de forças que darão suporte à sua campanha. Quando o partido tem pouca força política ou baixa atuação, deve-se dar destaque às qualidades do candidato e, em seguida, buscar o fortalecimento da sigla do partido a partir da força de outros afiliados que possuam melhor representatividade junto à sociedade. Então, o que significa isso? Que quando o partido está arranhado, tem que buscar nas qualidades do candidato, deixando um pouco de lado o destaque nessa ideia do partido, né? E depois buscar em outras pessoas que sejam queridas pelo público, para elas legitimarem a candidatura. Por isso que quando tem umas campanhas, tem lá aquele palanque, aí sobe um monte de autoridade no palanque, sobe artista, né? Que o cara não tem nada a ver, é o prefeito que está concorrendo, mas está lá o cara do Tribunal de Contas, está lá um artista da cidade, está lá uma pessoa notável. Eles buscam pessoas que são formadores de opinião para serem correligionários, para dar representatividade junto à sociedade. Então, numa campanha que eu coloco um artista importante do meu lado, então todo mundo que gosta daquele artista está inclinado a gostar de mim. Ou se eu coloco uma autoridade importante, um empresário de uma grande indústria, automaticamente os funcionários que gostam daquele emprego, que gostam daquele empresário, né, as pessoas que trocam comercialmente com ele, que legitimam, que tal, elas estão inclinadas a ouvir, a dar valor ao que ele escuta, né? Então, por isso que os caras se cercam
de pessoas importantes, é tudo para dar mais legitimidade ainda para a campanha, né? E agora o tal do eleitor. O eleitor é a peça fundamental na engrenagem política na busca da democracia. Sua participação é de extrema importância para o candidato que quer se eleger. Assim, a conquista de sua adesão é um fator que centraliza os objetivos da campanha. O foco das estratégias, segundo Ferraz, devem ser direcionadas a 3 tipos de eleitores. Olha que curioso que esse autor coloca, né? Existem 3 modelos de eleitor que a gente embasa a estratégia da campanha, meio que criando para uns 3 personas, assim por se dizer, né? O primeiro caso, primeiro tipo de eleitor, concentra-se naqueles que certamente votarão no candidato. Então, conforme a fala do Jean ontem, quando se faz uma pesquisa em que o cara, ele não é conhecido na cidade e ele tem 5 pontos ou 5% de pessoas que apoiam ele, então, de 100%, ele tem 5% de pessoas que apoiam ele, e ele é conhecido, ele é pouco conhecido, ninguém conhece ele, então ele tem uma probabilidade de crescimento muito grande. Por quê? Porque aqueles eleitores, aqueles 5%, são os eleitores que certamente votarão nele. Então é só pegar esse candidato, mostrar por que essas pessoas certamente votam nele, que aquelas que não conhecem ele passam a votar nele. Então, é uma leitura de dados de campanha, de pesquisa, que vão potencializar o voto nesse candidato, né? Nesse segmento, o político não precisa fazer muito esforço para manter o eleitorado, mas sim dar manutenção às estratégias quanto às expectativas desse eleitor. Vale observar que o custo dessa estratégia é baixo em relação a outros investimentos, né? Uma vez que esse já decidiu o seu voto. Para isso, o candidato deve estar atento para não decepcionar esse eleitor. Então, aí a gente tem, assim, algumas nuances para entender também algum perigo que ocorre nisso. Quando você tem um eleitor que fala que vota em você, a gente não dá para acreditar muito assim. Porque esse cara, ele pode dizer que vota em todos os que chegar para ele, né? E acontece muito isso, né? O pessoal do interior, principalmente aí, que gosta de receber, de vender o voto, eles vendem o voto para todos os eleitores. Aí o cara ganha tijolo, ganha telhado, ganha cimento, ganha cada coisa de um eleitor, aí de um político. Aí faz a casa dele, mas chega lá e vota nulo, entendeu? Então, a hora do voto é uma hora do vamos ver da coisa. O candidato não sabe para quem votar, em quem o eleitor votou. Então, o eleitor pode estar até mentindo nesse momento, né? Então, o candidato, ele tem aquele eleitor que diz que certamente vota nele, ele tem que manutenciar esse eleitor com aquelas expectativas que ele tem, tomando todo cuidado para não fazer nenhuma cagada nesse meio tempo, para que esse eleitor não, tipo, que nada, eu achei que ele fosse meu parceiro, aí o cara nem deu atenção, não sei o quê. Então, olha como é delicado, né? Você tem que manutenciar que tá certo, nós vamos ajudar os médicos. Aí, o médico lá que foi no CRM, conseguiu o apoio dos médicos, ele não pode depois no outro programa e falar assim, não, e falar uma coisa contrária daquilo que ele já disse. Então tem que ser uma estratégia bem amarrada para aquela base que ele tem não caia por terra, né? O segundo quesito é que encontram-se os eleitores que não estão determinados, que estão determinados a não votar nesse candidato. Então, é o grupo de eleitores que fala, ó, nesse daqui eu não voto mesmo, né? Então, nessa situação, as ações, elas devem ter uma atenção especial, uma vez que o custo é alto e a probabilidade de sucesso é baixa. Então, o cara gasta muito para convencer um eleitor desse que não quer votar nele de jeito nenhum, e ele ainda nem sabe se aquilo vai dar certo, né? E ainda pior, os esforços que ele faz para isso pode gerar uma reação contrária, que é o que ele diz aqui, ó.
Os esforços para persuadir esse público devem ser tomados de forma cautelosa, pois ações podem surtir efeito contrário. Alguém colocou alguma coisa aqui. Chooses. Opa. As ações, elas podem surtir efeito contrário, aumentando a hostilidade por meio da propaganda. Então, se eu quero alcançar aqueles que não gostam de mim, aí eu vou lá e falo para eles, aquilo pode virar piada, aquilo pode aumentar a hostilidade para comigo. Então, tem que ser bem delicado. No entanto, né, porém, ele coloca aqui, ó, não deve negligenciar esse eleitor, mas sim avaliar bem quais esforços devem ser direcionados a esse público, uma vez que para cada voto conquistado nesse segmento, que possui a intenção de votar em seu adversário, em caso de conquista desse eleitor, esse voto vale por 2. Então, quando o cara consegue mudar a ideia de quem não votaria nele, parabéns, mano. O voto que ele conseguiu desse cara é meio uma coisa que vale por 2. Porque quando o cara muda de ideia, ele é meio que um defensor, ele é um embaixador ele é um advogado desse candidato. Porque ele vai querer externar isso. Ele vai querer mudar a opinião dos outros eleitores dele lá. Ele vai falar assim, não, gente, eu até ontem votava no fulano, não votava nesse aí de jeito nenhum. Mas você viu o que ele fez hoje? Agora eu voto nele, por causa disso. Fica aquela pessoa até... ela faz de todo jeito para defender aquele que ela mudou de ideia. Então, por isso que não pode negligenciar eles. Tem que ter sempre aquele equilíbrio, né? Cuidar daqueles que já votam em mim, pensar nesses que nunca votariam em mim, o que eu faria para mudar a ideia deles, e, por fim, concentrar esforços nos indecisos. Então, o terceiro caso que ele coloca, encontram-se os eleitores indecisos, que poderão votar no candidato, mas estão ali pensando, né? Neste segmento, os esforços são mais concentrados em termos financeiro e tempo, no que diz respeito no direcionamento das estratégias durante a campanha. Então, os grandes estrategistas, eles ficam de olho nesse número, nessa faixa de porcentagem, porque essa faixa de porcentagem, em toda a campanha, ela é grande e ela resolve uma campanha, né? A grande maioria das campanhas são resolvidas por meio desses eleitores indecisos, porque na última hora eles vão lá e tem o efeito manada, que se diz, quando a maioria dos indecisos optam por determinado candidato, é certeza que, tipo assim, grande parte desses indecisos vão junto com eles. Porque fala, você estava em DA, você decidiu o que você vai votar? Sabe, aquela pesquisa boca de urna na rua. Aí o cara fala, não, eu tô pensando ainda. Aí se tô pensando ainda, vai chegando até perto da votação. Aí tem uma hora que esse cara vai chegar e falar assim, não, eu já decidi, eu vou votar em cicrano. Aí o cara, é? Bom, é porque eu tava pensando, fala, eu vou votar em cicrano também. Aí um puxa o outro, um puxa o outro. Esses indecisos, ele tem um poder de engajamento muito grande para alcançar outros indecisos, né? Aí ele diz aqui, ó, isto porque as ações táticas para a conquista bem-sucedida desse eleitorado são traduzidas em votos importantes para serem computados no número de eleitores necessários para a vitória do candidato. Ou seja, essa faixa de porcentagem dos indecisos, ela é capaz de mudar uma campanha, de virar uma campanha, do cara ganhar, né? A soma dos 3 segmentos, dos que já votam, dos que não votam e dos indecisos, determina quais as diretrizes adotadas durante uma campanha eleitoral. Elas que fornecem ao estrategista um quadro geral do cenário político que o candidato se encontra por pleito. As informações obtidas nesses segmentos são necessárias para que se possa definir como serão divididos os investimentos financeiros, os esforços de comunicação, né, o foco da equipe. Então, quando o cara tem uma base muito grande de pessoas que já votam nele e tem uma base muito grande de indecisos, ele tem que pensar, falar, olha, eu tenho que conseguir
mais gente para votar em mim nessa base não existe campanha tranquila, né? A gente viu na fala do Jean ontem também que, tipo assim, não existe campanha ganha hoje em dia, né? O cara, a não ser que o cara esteja lá com 70%, 90% de intenção de voto, aí é de lavada. Mas que você pensar como antigamente, que uma taxa de 8 pontos para cima, né, do seu segundo colocado, já te garante a vitória, porque as campanhas dizem que existem uma taxa de erro de 4 pontos para baixo e 4 pontos para cima. Então, olha que perigo. Se o cara está na frente de um outro, 8 pontos, aí digamos que essa pesquisa esteja errada 4 pontos. Então, ele está acima do cara apenas 4 pontos. Só que a pesquisa pode errar também nesse segundo lugar. Então, se esse segundo lugar estiver 4 pontos errados para cima, então eles estão tecnicamente empatados. E isso, na hora que os indecisos rola o efeito manada, que se chama, é facinho virar esses 8 pontos. Facinho assim, né? Não é difícil de ocorrer, já ocorreu em muitas campanhas, de um cara estar lá na frente, lá na frente, lá na frente, e vocês já devem ter experiência de ter visto isso, que quando chega na hora da eleição, rola uma virada, uma surpresa, todo mundo achou que esse determinado candidato iria entrar, e na hora do vamos ver, o cara não entra, entra um outro. Ou todo mundo pensou que esse vereador, que fala bem, que estava lá, que estava nas pesquisas, ele ia entrar. Mas aí o quê? O voto dos indecisos resolveu votar em outras pessoas, e daí o cara não entra. Isso é muito complicado, né? E aqui nós temos aqui uma sequência da onde eu tirei todos esses textos, tem vários livros e artigos, da qual eu formatei pílulas de informação deles para gerar esse conteúdo para vocês. Então, vamos voltar aqui e abrir aquele nosso momento de tete a tete aqui, porque ontem nós falamos pouco, né? Demorou bastante, nós tivemos uma aula super show lá com aquele brother. E daí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam? Tem alguma dúvida que eu posso ajudar a diminuir essa questão com vocês? Como é que tá aí Alguém me conta algo aí? Me acrescenta, cadê? Senhor Alexandre, senhor Breno. Tá Pode falar, sussa, mas tá sussa. pode falar, irmão. Falando que tá sussa. Hã? Falando, tá sussa. Deu pra pegar bem a aula hoje. Deu, né? Entendi. A aula de hoje não é complexa, a gente consegue, né, absorver, tentando trazer assim mais um conteúdo mais digerível, né, para Professor, você. Pode falar, Vinícius. você falando dos eleitores aí, que tem alguns eleitores que, tipo, sai fora do barco, né? Que fala que vai votar em você e aí chega naquela hora e pode votar em outra pessoa. O que é preciso fazer para você segurar ao máximo esse eleitor? Olha, isso é muito difícil, cara, porque é muito difícil mesmo, sabe, Vinícius? O que fazer para você ter uma certeza maior, né? Se aquele cara vai votar em você ou não, né? Cara, é ter fé mesmo, porque eu, por exemplo, eu confesso para você que político é um bicho chato, né? Aqueles cara e a gente que tá na cidade há muito tempo, aí o cara vem encher o saco da gente, a gente fala que vota, porque você vai dizer pro cara que não vota? Você vai arranjar uma entica com alguém que pensa que, tipo assim, fala, pô, o Adriano é meu parceiro, o Adriano tá comigo, tal, tal, tal. Aí você sabe, vai acaba por ficar chato, né? Então é muito difícil mesmo. Então o que a gente faz? A gente diz que vota para tipo meio que calar do cara, né? Para o cara não querer te convencer, né? É igual aqueles pessoas que a gente fala que quer catequizar você. Se você falar assim, não, hoje eu já tenho uma religião,
ou não, eu não quero saber, ou fala, não, beleza. Você tenta atenuar para terminar o assunto ali, para a pessoa não ficar chata, te barulhando a cabeça, querendo te convencer, né? Ou então você já diz para ele, você fala, olha, eu não voto em você mesmo. Mas aí, se você disser isso, o cara vai ficar na sua cola porque você vai passar a ser um daqueles que ele vai querer catequizar. Então, tem muita gente que dá esse quesito aí, né, esse erro, falando que vota e não vota. Por isso que as pesquisas, ela tem uma taxa de erro já. É meio que calculando já isso. Calculando os mentirosos, que tipo, fala que vota e não vai votar. Então, dá uma taxa flutuante aí, né? Você pode ter certeza até um certo nível. Depois daquilo lá, é tudo suposições. Você não consegue ter certeza. É muito difícil, sabe, o Vinícius? Alguém mais tem alguma colocação a entrar aí na discussão? Pelo jeito não, né? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse assunto ele estava assim meio que previsto. Vou começar a fazer chamada para que tenha coro aqui. Então, quem não está aqui, que já está gravado, já ganhou falta hoje. Porque se ficar todo mundo presente lá, o MEC também reclama. Então, a partir de agora, assistam às aulas. Dê um jeito de assistir às aulas, porque eu sou orientado a colocar quem falta. Então, quem não está aqui, ó, desses nomes aqui, já me consta como não presente, né? Uma outra recado. Essa aula era para ser, o meu plano era fazer ela amanhã, mas amanhã vai ter uma live do rapaz lá, né, do Jan. Então ele me mandou aquele link lá e eu tive a ideia de convidar vocês, mas claro, eu não posso mudar nada, eu tenho isso daí comigo, de que desde a da minha primeira aula lá com vocês já me conhecem que é assim, que eu não faço nada imperiosamente, ou seja, eu não mando vocês fazer as coisas. Eu peço a permissão ou eu dou a opção para vocês. Então, eu apenas apresentei ele como uma opção de assistir a live dele. O assunto não é bem marketing político, embora venha atravessar, né? Venha um pouco porque vai falar do marketing das cidades. E ele, como marqueteiro político, então ele vai trazer questionamentos, ele deve falar sobre coisas que a gente falou ontem, ele deve repetir lá, porque ele é especialista em algumas áreas que ele trouxe ontem aqui. Então, eu acho interessante a gente se aprofundar mais, porque o cara, ele é especialista nessa área, ele é mais especialista que eu. Então, eu acho que vai ser produtivo e eu dei essa opção para vocês. Pelo que eu vi lá no grupo, vocês aceitaram, não é todo mundo que opina também, e a gente lida meio que com pesquisa, como se eu fosse um estrategista analisando pesquisa, então deu para notar que grande porcentagem do pessoal colabora com isso. Eu quero saber que se alguém não quiser, a gente pode criar uma estratégia diferente, ou eu passo uma atividade só para essa pessoa. Não, eu tô zoando. Mas é uma opção, tá, gente? Não é que eu esteja mandando ou não querendo dar aula, alguma coisa nesse sentido, não tem nada a ver, mas eu já passei a aula de amanhã para hoje para que a gente fique livre para ver a live dele, porque eu acho que vai ser legal, interessante, e é uma forma da gente responder para ele e legitimar, imagina o número de pessoas expressivo que temos aqui, estando na live dele lá, vai ser legal para ele, né? Então, vocês procurem ele no Instagram, quem não achou ele lá. Então, vou colocar o nome dele aqui de novo. E a chamada para vocês vai ser lá. Eu quero ver neguinho lá. É o Dejan Eneman. E é Fala, bom, Marcelo. professor, também que acrescenta um pouco para a gente também. Que tendo ser especialista lá no marketing também, tudo bem. Mas, assim, uma aula com 2 especialistas acrescenta bem mais.
Sim, e outra coisa, ele vai falar sobre uma área que ele estudou, ele fez mestrado em Portugal sobre isso daí, é o marketing das cidades, né? Já cuidem de pedir a solicitação no Instagram dele, porque é privado. Eu não sabia, é privado o Instagram dele? Né? Tem que ver. Tá Não privado. sabia. É privado. Eu vou falar isso para ele. Eu vou falar para ele que tem que pedir, liberar, né, para a gente seguir, né? Eu vou comentar isso com ele então, Vitor. Valeu. O que eu acho interessante é porque ele é um cara que ele tem muitos contatos aí, né, com a imprensa, com o pessoal aí de São Paulo, dos grandes, né, lideranças aí da mídia, etc e tal, e ele escreve artigos para esses meios de comunicação, então ele tem o que dizer, né, e ele vai trazer um conteúdo, acho que vai ser uma coisa interessante, né, eu vou estar lá assistindo, porque tanto eu quero ver quem vai estar lá, e quem não estiver lá vai estar falta também, então, ou vai, né, é como se fosse a aula, né, que a gente optou. Tá bom para vocês, gente? Eu vou mandar essa orientação para ele, tá, Vitor? Vou dar também a orientação que o pessoal pediu aí para ele liberar o artigo dele para a gente, tá? Para a gente ter o artigo dele que ele escreveu lá para a gente e vou compartilhar com vocês, né? Assim, se ele permitir compartilhar, mas eu acho que não vai ter problema, ele é um cara super gente boa, tranquilo, e outra, se ele vai publicar um bagulho, o máximo que ele pode dizer é tipo assim, olha, eu só não vou liberar antes de publicar, né? Tá lá 19 horas, tá, Vinícius? Que vai começar a live dele. Deixa eu só confirmar aqui no Insta que ele mandou, ou aqui no que ele mandou para mim hoje. Cadê ele aqui? Henneman. Ixi, meu zap tem meio mundo de confusão. Vou ter que... o dia inteiro, é professor, é aluno, Dijan. Tem que achar por aqui, ó. Valeu, Adrians. Quinta-feira, dia 28/5, 19 horas, né? Live Marketing de Cidades. Aí ele coloca assim, vamos bater um papo sobre competitividade territorial e marketing de lugares. Eu espero você amanhã ao vivo no meu Instagram, né? Aí coloca, de John Henneman, publicitário, especialista em marketing político e mestre em planejamento urbano. Então, ele vai falar sobre essa competitividade territorial e marketing de lugares, né? Porque desde a época, isso daí eu já estudei um pouco, que desde a época do Império Romano, as cidades, ela tem meio que uma competição entre uma e outra. Então, por exemplo, uma cidade bota cascata no meio da praça. Aí o cara vai lá da outra cidade, o vizinho vai falar, botou a cascata no meio da praça e o meu não tem, eu vou ter que botar um negócio maior aqui. Aí lá e bota um negócio maior. Então, hoje em dia, se traduz por ações, por um monte de coisa. Ele vai aprofundar esse assunto, mas eu acho que tem um pouco a ver essa questão. Eu não quero, assim, conjecturar o que pode vir a ser a ideia dele, mas eu acredito que essa competitividade entre cidades pode vir à tona assuntos sobre como o político está tratando a pandemia, coisa que ele falou ontem aqui, né? Falou, olha, o cara que tiver no poder, que ele está com a máquina na mão e está sabendo tratar com responsabilidade, com pulso, e que teve uma baixa taxa de morte, ele vai ser comparado com uma cidade que está morrendo todo mundo. Ou a cidade que está morrendo todo mundo, o próprio eleitorado vai se comparar com a cidade que não está morrendo todo mundo. Isso é natural do ser humano, né? Então eu acho a discussão bastante profunda, né? E bastante acrescenta bastante para todos nós. Então é por isso que eu optei por dar essa opção para vocês, tá? Então é isso, acho que hoje, né, gente? Eu vou ficando por aqui, então. Amanhã, então, a gente encontra lá. Eu vou passar para ele agora essa observação, né? De que eu convidei vocês e que ele precisa permitir que vocês entrem no Insta dele. Tá ok? Beleza, galera? Beleza, então. Então é isso, galera. Um abração.
todo mundo. Beijão aí. Na sexta-feira, nós temos... Ah, não, é na terça. Na sexta-feira, nós vamos ter uma atividadezinha. Aí, na segunda, uma revisão. Terça-feira, a última nossa prova, tá bom? Beleza. Beijão, beijão. Até mais aí. Fui. Deixa eu tirar a gravação.